Queridos irmãos e irmãs, estamos já em Gurupá, nos preparando para o terceiro seminário da Escola de Fé e Cidadania. É um encontro onde nós esperamos que seja de reforço para a nossa igreja de Xingu, Altamira. Esta igreja que quer fazer esta caminhada sinodal, aquilo que a igreja a nível universal está nos pedindo o tempo todo. Pastores e ovelhas caminhando juntos. E vamos refletir sobre várias temáticas aqui em Gurupá. Eu recordo que Gurupá é a primeira paróquia da nossa diocese, a mais antiga das paróquias. E é uma das que tem mais movimentação religiosa, que aqui tem como padroeiro Santo Antônio, mas também São Benedito é muito amado aqui. É um lugar de peregrinação, não só dos fiéis da nossa igreja de Xingu, mas de toda a igreja do nosso Regional Norte 2, das várias dioceses aqui da região. Eu espero que este encontro seja exatamente força, traga força para o nosso povo, mais empenho na caminhada e, sobretudo, abertura para caminhar como povo de Deus, caminhar juntos nas várias reflexões, levando, e recordo uma coisa importante, esse encontro aqui na nossa diocese é o primeiro que está acontecendo depois que houve a COP30, onde foram feitos vários compromissos com a questão ecológica. E eu creio que deste encontro vai sair diretrizes importantes para a nossa igreja, que serão referência também para outras refletirem desta temática. Paz e bem a todos e que Deus abençoe a todos. O terceiro seminário da Escola de Fé e Cidadania Irmã Dorothy Steng, que aconteceu nos dias 15 aos dias 18 de janeiro, na paróquia Santo Antônio de Gurupá, diocese de Xingu, Altamira, foi um evento que foi realizado a nível de diocese. A Escola de Fé e Cidadania Irmã Dorothy Steng, ela trabalha pontuando a educação popular nas comunidades eclesiais de base. Então ela trabalha nesse tipo da sociedade à luz da doutrina social da igreja. Ela tem esse foco na fé, no compromisso social e na construção da paz. Ou seja, trabalhamos na questão da educação popular, na consciência crítica como cidadãos e cidadãs dentro da comunidade. A importância do nosso valor como leigos e leigas e também a importância da gente entender o nosso papel dentro da comunidade, dentro da sociedade civil organizada. Isso vem, abre o peito, As oficinas trabalhadas nesse seminário contou-se com grandes representantes dentro desse movimento, como o Daniel Sheidon, que ele é membro da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, da CNBB Brasília, e ele colocou para nós, nessa oficina, sobre a doutrina social da Igreja e a campanha da fraternidade, que esse ano se pontuou muito sobre a moradia. Então ele trabalhou nesse aspecto do que nós vamos atuar dentro das nossas comunidades eclesiais de base, tanto nas visitas pastorais como nos tridos. A campanha da fraternidade, esse ano, ela vai falar sobre moradia, ou seja, sobre dignidade humana. A segunda oficina foi trabalhada sobre a educação ambiental, cúpulas dos povos, sobre a COP30, sobre o que aconteceu nesse evento da COP30 em Belém. Então foi-se colocado dentro dos participantes sobre a experiência, sobre os enfrentamentos das mudanças climáticas no nosso território. Então contamos com a participação da comunidade em geral, das coordenações das SEBs da Transamazônica, sobre o que aconteceu, o que está acontecendo sobre o movimento da Transamazônica, sobre os projetos hidrelétricos que estão vindo para lá, sobre as minerações
Então foi se falado muito sobre essa experiência da COP e também do que vai se enfrentar a Transamazônica e a nossa Xingu. Tendo pontuado dentro dessa oficina, não só a educação ambiental, da gente respeitar o ambiente que a gente vive nas nossas comunidades, mas também foi pontuado algumas situações que ocorrem na Transamazônica, como a mineração que está ocorrendo sobre a empresa Belo San, que é um projeto canadense que está se instalando em Senador José Porfírio. Foi se falado muito sobre essa tragédia que vai acontecer dentro do território que vai contaminar também o rio, sobre a situação que eles vão usar para extrair o ouro em Senador José Porfírio, que vai ser usado cianeto, foi se colocado dentro dessa oficina, e também sobre o desastre que aconteceu e o povo que foi o que mais sofreu, que foi o Belo Monte, sobre tanto a questão do meio ambiente como a questão do êxito rural e social dentro de Altamira, que ainda faz parte desse projeto do Belo Monte. A terceira oficina, ela foi pontuada sobre políticas públicas de enfrentamento ao ciclo de violência do gênero contra mulheres. Então ela foi coordenada pelo Movimento de Mulheres de Gurupá e também pela Escola de Fé e Cidadania, do Centro Popular de Formação da Juventude, que também falou sobre essa questão do feminicídio, sobre as políticas públicas que estão aí, sobre as leis a favor dos direitos das mulheres e o que foi colocado dentro da atual conjuntura nesse processo da violência de gênero. A quarta oficina foi o planejamento estratégico e participativo sobre o diagnóstico do trabalho de base, ou seja, dentro do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Extrativistas de Gurupá, foi-se trabalhado esse tema por base de toda essa conjuntura política, social, dentro das nossas comunidades, aqui em Gurupá e dentro de todo o nosso território da Diocese. Olá, sou Daniel Seidel, membro da Comissão Brasileira de Justiça e Paz e coordenador da rede Justiça e Paz da Pátria Grande, América Latina e Caribe. Com alegria retorno em Gurupá, retornei para fazer oficina durante o terceiro seminário da escola Dorothy Stang, justamente sobre o tema da doutrina social da Igreja e o tema da campanha da fraternidade, que é Fraternidade e Moradia. Então, o que nós tratamos principalmente na oficina, além do método ver, discernir e agir, que o próprio texto base traz, o método tradicional da nossa caminhada, quer dizer, como é que está a situação de moradia hoje no Brasil e particularmente nos municípios que compõem a diocese, mas principalmente iluminando com uma perspectiva do mistério da encarnação. O próprio texto, o lema da campanha da fraternidade, remete à ideia de que ele habitou entre nós. Ou seja, a moradia é algo importantíssimo. E essa vida humana que temos é tão importante que o próprio Deus quis estar conosco e por isso, durante as festividades de Natal, e aqui eu tenho pertinho aqui São Benedito, que também traz todo esse conteúdo e pessoas, a gente celebra esse mistério da encarnação. O nosso Deus que se torna criança, menino e vem habitar no meio de nós. Então, assim como Deus escolheu estar conosco, nós também temos que escolher os nossos irmãos que ainda não alcançaram e conquistaram esse direito sagrado de ter uma moradia, a que possa conquistá-lo. Então, todo o ritmo que nós oferecemos na oficina foi justamente isso. Ajudar as pessoas a perceberem quais são as políticas públicas disponíveis para exercer esse direito à moradia, e mais do que simplesmente o direito de morar, é o direito de morar e ter acesso às políticas públicas. Então, o que a gente chama de direito à cidade, aos bens culturais,
de forma que as pessoas não sejam colocadas em lugares longe da escola, longe de postos de saúde, ou esses equipamentos e serviços públicos estejam próximo da onde as pessoas moram. E, finalmente, o agir. Como que cada um dos núcleos da escola podem ser um agente de transformação social, reivindicando nos seus municípios essas políticas públicas. No Brasil se consagrou o Minha Casa Minha Vida, e essa política pública tem das suas modalidades a possibilidade de mutirões, onde as próprias pessoas interessadas em ter a sua moradia se organizam em associações ou cooperativas, e com isso o processo fica muito mais acelerado. A Igreja Católica no Brasil quer nos chamar, nesse tempo da Quaresma, a essa conversão. E é muito importante que durante o seminário que aconteceu, o terceiro seminário diocesano da Escola de Fé e Cidadania Irmã Dorothy, que a gente possa ter tratado desse tema, porque agora pessoas de todas as paróquias que têm núcleos estiveram presentes conosco, e eles serão semeadores dessas ideias e desses ideais para que mais pessoas possam ter o direito à moradia, que é a porta para todos os demais direitos. Então esse foi o espírito, muito baseado e fundamentado no caminho do mistério da encarnação, que é o coração da nossa doutrina social da Igreja, é que nós trabalhamos durante esses dias. Sou Rita de Cássia Gonçalves Pontes, Paróquia São Brás, Porto de Mós. Estou vivenciando, pela segunda vez, o Seminário da Escola de Fé e Cidadania Irmã Dorothy. O segundo foi sediado na nossa Paróquia São Brás. E hoje nós estamos aqui na paróquia vizinha, a Paróquia Santo Antônio, vivenciando o terceiro seminário. Então, dizer da importância desse seminário para nós, como leigos e leigas, é de grande valia, porque esse seminário ele faz com que nós, leigos, nos sintamos valorizados. E o mais importante, que esse seminário ele proporciona para cada um de nós compreendermos que ser igreja, ser cristão, não é viver de forma isoladamente, nem ser só escola de fé e cidadania, nem ser só igreja, mas é um conjunto, é uma unidade. E isso vem nos fortalecer e nos encorajarmos também, de ter coragem como teve Irmã Dorothy. E eu particularmente sou apaixonada, não tenho medo, tenho coragem, porque eu confio e me coloco também à disposição como igreja dessas lutas, de ser também a voz daqueles que muitas vezes não têm coragem. E nós percebemos que a nossa Paróquia São Brás, ela necessita disso, necessita dessa compreensão. E não jamais, quando se fala dos mártires, que é mencionado muito no seminário, é também para que nós e para toda a juventude compreenda que o hoje não pode descartar o ontem, porque o hoje é fruto do ontem. E fazer memória é uma das coisas mais importantes que o seminário faz. E eu super valorizo fazer memória daqueles que escreveram a sua história na nossa igreja. Padre José Amaro Lopes de Souza, pároco cooperador da paróquia Santo Antônio de São Benedito de Gurupá, participando do terceiro seminário da Escola de Fé e Cidadania Irmã Dorothy Stang. Dentro desse seminário tem uma temática que hoje nós vamos fazer a memória dos nossos mártires, fazer uma caminhada com a cruz, a vela, uns cartazes, pela rua da nossa cidade aqui de Gurupá, trazendo presente os nossos mártires, como principalmente a Irmã Dorothy Stang e os mártires que são mortos na nossa comunidade, nas nossas áreas pastorais, nas nossas paróquias, que às vezes não são nem falados, esses mártires ficam no anonimato, então é isso. A importância que tem o seminário é porque a Escola de Fé e Cidadania é Irmã Dorothy Stang, para a gente ter consciência do ser cidadão e cidadã que a gente é e trabalhar nas nossas comunidades, trabalhar fé e vida, Você simplesmente não só trabalhar, a gente não trabalha só social, não trabalha só político, mas trabalhar também a fé, mas que isso leva para a vida, Então as temáticas, como a gente fala, que é testemunho, missão,
né, anúncio, que é o tema central, que a gente possa ser esse testemunho, possa ser esse anúncio e ver essa missão sem temer as consequências que vem, né? Queridos irmãos e irmãs da Escola Fé e Cidadania Irmã Dorothy, aqui da Paróquia de Santo Antônio de Gurupá. Desejo que cada escola, cada núcleo, possa se fortalecer, se reanimar na fé e não desistir. Apesar das dificuldades de se participar de cada escola nesses períodos difíceis, eu peço que você se reanime, vá em frente, não desista, mas através das aulas, de todos os estudos, você possa adquirir um conhecimento e assim se fortalecer cada vez mais na fé, na esperança, na caridade e dar esse testemunho de vida que a Irmã Dorothy nos inspira a todos os membros da tua família, da tua comunidade, do teu setor. Então, abraço especial a todos vocês. E vamos juntos, construir junto uma igreja sinodal, uma igreja de comunhão e participação. Abraços. Então, irmãos e irmãs, estamos voltando para nossas casas, né, depois de todos esses dias de seminário. Com certeza uma troca de experiência, uma igreja que caminha juntos, uma igreja sinodal. Nós voltamos para nossas comunidades com todo vigor, com toda força, com toda coragem, com a fé reanimada, com a certeza de que o exemplo e o testemunho da Irmã Dorothy possa também atingir tantas e tantas pessoas, né? Porque o nosso testemunho é o que fala mais forte. Através do seguimento de Jesus, através da nossa organização, através de uma igreja sinodal, comunhão e participação, nós desejamos a todos vocês, dos núcleos da escola, que possam sempre prosseguir e se reanimar na fé e na luta pelo direito de todas as pessoas, principalmente aqueles que mais precisam e necessitam da nossa solidariedade, do nosso apoio, do nosso carinho, de uma igreja que abraça a todos sem distinção. Um abraço a todos vocês, irmãos e irmãs.